minha gente, como toda quarta-feira, né? Nós temos o nosso Minuto de Sabedoria. Então, nessa quarta, nós temos a nossa irmã Germânia, que vai compartilhar o Minuto de Sabedoria, que é bem interessante, que combina com a época, não é isso? O tempo é seu, minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Eu aqui mais uma vez. Olha só, acho que todo mundo, bom, todos, não posso dizer todos, porque não sei se tem pessoas que não são membros da igreja. Então, assim, acho que todo mundo sabe que a Páscoa representa Jesus Cristo. Acho que todos nós estamos por dentro das mudanças que tem feitas aí durante anos e anos, né? E a cada dia mais que hoje em dia a Páscoa está sendo representada por um coelho. Então, ali eu escutei ali já falando aí um pouquinho da Páscoa aí. Olha só, acho que quem de vocês pode dar uma ideia aí que a Páscoa começou já lá na época do povo de Abraão. Vocês acho que já ouviram falar sobre isso. E mas a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Vocês também já devem ter ouvido falar, mas vou citar aqui de novo. Onde Deus falou a Moisés que pudesse para eles matar um cordeiro, um único um cordeiro sem mácula nesse dia e passar o sangue nas portas, que Deus ia passar por eles. Então a palavra Páscoa significa passar por cima. Então essa revelação que foi dada, essa revelação foi feita justamente para livrar aquelas pessoas que estavam de acordo com a vontade de Deus para que as outras pessoas, que é o povo do Egito, do faraó e tudo, fossem levados pelas pragas do Egito. E isso foi uma das 10 pragas do Egito, essa foi uma das revelações que eles tiveram de Deus. Eu queria mostrar para vocês aqui, tem um vídeo importante, mas eu quero ler aqui para vocês se tem algumas escrituras, se vocês quiserem eu posso estar postando aí no grupo para vocês ler, que fala sobre as primeiras Páscoas, que isso vem já no Velho Testamento, no livro de Êxodo, que é no capítulo 12, do versículo 26 até o 27. E também tem em Números também. No Novo Testamento também fala sobre a Páscoa, onde Jesus já pequenininho, eles levavam Jesus para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Não sei se vocês já leram essa passagem aí na Bíblia, mas fala sobre isso. Então, a Páscoa naquela época tinha que simbolizar, eles tinham que comer um cordeiro. Esse cordeiro, no Egito, né? Tinha que comer o cordeiro, matar, passar o sangue nas portas, sacrificar esse animal, passar o sangue nas portas, e tinham que estar preparados para isso. Eles tinham que estar cingidos, ou seja, vestidos como se fosse sair, e comer o cordeiro tudo inteiro naquele mesmo dia, não podia guardar para outro dia, e tinha que queimar o resto desse animal, do animal que comeram, na fogueira. E tinha que comer com pressa. Isso era também representado também com os pães asmos e com as ervas amargas. Então, assim, o pão simbolizava naquela época, né, a espera, né, que eles estavam esperando pelo Messias, o corpo de Cristo. As ervas amargas, as dificuldades e as dores que Jesus sentiu e padeceu por nós. E nisso eles tinham que comer apressadamente, né? Não podiam esperar muito tempo para comer, assar, comer, queimar os restos e tudo, porque aí veio as pragas do Egito, Deus passou por cima, livrou eles, e logo eles tiveram que sair, que foi a passagem aí pelo Mar Vermelho. Vocês já ouviram também falar, certo? Depois, Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo passou, veio à Terra, ele celebrou ainda a primeira Páscoa junto com os apóstolos dele, mas aí mudou isso, né? Então deixou de ser aquela Páscoa, um sacrifício, para ser a Páscoa, que foi a ceia, né? Que foi a grande ceia onde ele fez com seus 12 discípulos. Então nós, cristãos, não celebramos a Páscoa, aquela Páscoa do passado, porque não se mata mais o cordeiro, porque Jesus Cristo era o cordeiro. Ele foi, a Bíblia fala que ele foi o cordeiro perfeito, sem mácula, né? E era importante ainda que nesse sacrifício que faziam antes, bem lá no passado, o cordeiro tinha que ser sem mácula e não podiam quebrar, não podia ter nenhum osso quebrado, era
perfeito, tinha que sacrificar ele perfeito. E Jesus Cristo foi assim. Jesus Cristo passou por todas como diz, esse sofrimento na cruz, mas não foi quebrado nenhum osso. Diz a palavra de Deus que ele foi como ovelha muda ao matadouro. E lá ele foi sacrificado no Golgotá, acho que vocês viram, já sabem dessa história também. Mas eu queria ler um pedacinho aqui que eu achei interessante. Vou ler para vocês. Diz assim: a Páscoa é uma das festividades mais antigas que a gente tem se notificado, né? Atravessando gerações durante milhares de anos. Na verdade, a Páscoa é a festa judaica mais antiga da Bíblia, ou seja, tem história. A origem da Páscoa remota ao tempo de Moisés, quando Deus instituiu esse rito aos hebreus, no complexo do Egito, ou seja, dos egípcios, lá no êxito do Egito, né, para poder passar por todas essas provas, teve que ter todas essas histórias aí dos hebreus, onde venderam José, e José foi lá para o Egito. Então, eu não posso entrar muito nessa história, porque é um minuto só. Então, essa história, aí diz assim, porém, para que se entenda a história da Páscoa de forma completa, é necessário recuar até o tempo de Abraão. Vocês também já ouviram a história de Abraão, né? Há cerca de 500 anos de Moisés. Ou seja, cerca de 500 anos aí para trás. Aí diz: Deus anuncia a Abraão que sua descendência seria reduzida à servidão numa terra estranha durante 400 anos. Ou seja, eles sofreram 400 anos lá na terra do Egito. Até que fosse tirada de lá de uma forma poderosa. A forma poderosa foi a que Deus fez aí através de Moisés. A primeira Páscoa foi celebrada no mês de Abib. Esse mês de Abib é entre o mês de março e o nosso mês de abril, porque esse está no calendário deles, né? No calendário litúrgico dos hebreus. Então, no nosso calendário dá março e abril. Então, ele diz assim: isso ocorreu ainda no Egito, no contexto das últimas pragas dos Dez Mandamentos, ou das últimas pragas que Deus enviou sobre aquela terra. Então, uma das últimas pragas, eles tinham que fazer todo esse sacrifício que eu falei para vocês. O Senhor estabeleceu como elemento de um rito da Páscoa o cordeiro assado sem defeito, os pães asmos e as ervas amargas. O significado da Páscoa transmite a ideia de passar por cima, faz referência ao fato de que o juízo de Deus passou por cima das casas dos israelitas quando abateu o povo do Egito. Ou seja, Deus passou por cima, ou seja, livrou eles, né? Porque eles estavam sobre essa bênção aí. Ao longo da história bíblica, a Páscoa continua sendo observada como uma das principais festas judaicas. Os judeus ainda fazem todo esse trabalho aí. Então, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele foi identificado no Novo Testamento como o verdadeiro Pascual, em quem se cumpriu toda forma, se cumpriu de forma perfeita o Cordeiro, significado da Páscoa, ou seja, ele foi o único perfeito que teve, sem mácula, sem defeito. Então ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu todo esse sacrifício, Jesus cumpriu aí por nós. E depois que Jesus cumpriu, nós temos a nossa Páscoa hoje, que é celebrando a ceia de Cristo, não mais sacrifício, porque Jesus já foi crucificado, já sofreu por nós. Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos seguindo realmente através da Bíblia, né? Os Uhum, ensinamentos, não o que o mundo está ensinando, mas o que realmente a origem da Páscoa. exato. E a origem da Páscoa é essa, que Jesus Cristo morreu por nós. Ele foi o verdadeiro pão da vida e o sangue dele foi derramado por nossos pecados, por cada um de nós. Essa foi uma trajetória muito difícil,
na vida dele e às vezes quando a gente está passando por uns problemas devemos lembrar desse sacrifício, dessa Páscoa que Deus pagou e um preço muito caro por cada um de nós. E morreu como se cumpriu todas o que dizia nas Escrituras e ressuscitou para mostrar que nós também possamos ter essa força e lutar até o fim, porque Deus está conosco. E isso é o significado da Páscoa. O chocolate, não sei se vocês sabem. Ai, mas o que a Páscoa tem a ver com os coelhinhos, né? Com os ovinhos, que é tudo bonitinho, gostosinho, né? Então, os coelhos, o ovo diz que o ovo significa renascimento e o coelho fertilidade. Então, assim, não tem nada a ver com a origem da Páscoa, porque imagina, não foi um coelho que foi sacrificado e não foi chocolate que foi derramado naquele grande dia, né? Foi sangue vivo e acho que todos vocês já sabem como é difícil essa história de perder sangue, ainda mais no sentido como Deus morreu, né? Não foi como uma doação de sangue, foi de uma forma brutal, até mesmo chega a ser desumano o que fizeram com ele. Chega a ser, não, é desumano o que fizeram com ele pelos nossos pecados. E assim, Jesus não passava aos olhos daquele povo, daquela época, de uma pessoa simples do campo. Acho que ninguém nem queria nem saber, a não ser as próprias famílias, os discípulos e os seguidores dele, né? Porque quem não seguia Jesus, quem não estava com Jesus, nem acreditava nos milagres, nas coisas que eles faziam. Então, para eles era como, mais um que estão mutilando, fazendo as coisas piores, né? Eles não Do you have tinham lights to the a road? certeza que ele era o nosso Salvador. Lighted E eu quero passar um vídeo para vocês verem, a Jaliginha vai passar aí para outside vocês verem. the road. E essa You é can a see nossa there. Páscoa, sabermos que nós temos Jesus Cristo hoje na É a nossa vida. Mari, Lígia. Eu tô tentando tirar ela aqui, não estou vendo aqui ela. A Mari está Is she falando? wearing bunny ears? Mari, Mari, What? póngalo Hey, mute, por favor. Ponga el mute. Porque no sé. Ponga el mute, Mari, esto. Ok. Gracias. Então essa foi um minuto de sabedoria que eu deixei para vocês. A Lígia vai passar aí o videozinho. Me dá umas. Desculpa, gente, que esse negócio tá dando aqui um. Ele tá. Desculpa, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, não tá querendo. Tem Vai no som. X. Não Aí. sei o que aconteceu, que não tem som. Tá sem som porque tem que tirar aí onde tem a caixinha embaixo. Tem um xizinho, você tem que entrar lá para tirar, Lígia. Estar puxando exato. Parou, Carlos.
Conclusão. Seu pai fosse concluído. Seu filho, seu filho sofreu os teus pecados e sentiu tua dor e angústia, sustento o seu sofrimento com o seu amor por ti. Através da ressurreição de Jesus Cristo, tudo foi a sua compaixão ganhas em si. Páscoa. Bonito, né? Bonito esse vídeo. Lindo, esse vídeo é lindo, gente. Lindo, lindo. A Páscoa, na verdade, se a gente for lembrar bem, é um motivo de alegria, porque temos Jesus Cristo, mas, por outro lado, também é um motivo que saber que Jesus passou tanta coisa por cada um de nós, isso deixa, como ser humano, a gente, isso dói até na alma, de saber tanta dor que ele sofreu. E por pessoas que a gente olha nos nossos olhos carnais, a gente diz assim, nem merece, como Deus pôde ver isso, né? Mas cada um de nós somos merecedores porque Ele nos amou, mesmo com nossas falhas, Ele amou a cada um de nós. Então, ele conhece a cada um de nós e sabe que foi necessário Ele fazer isso por amor a nós. Então, é esse minuto de sabedoria que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, Germânia, por essa bonita mensagem, muita sabedoria, que foi bem especial hoje, que antecede a Páscoa, né? A semana de Páscoa, né? Quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, como a gente sabe, né? Então, antecede esses dias. E é bom para a gente pensar e analisar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo por cada um de nós. Obrigado pela boa explicação que você deu, Germânia, nesse minuto de sabedoria. O propósito da Páscoa, por que nós temos Páscoa, né? Não é o vinho de Páscoa, não é o vinho de chocolate, não. É Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter em mente, Jesus Cristo, e agradecer pelo sacrifício expiatório dele. Muito obrigada. Espero que